Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e muita atenção no que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Primeiro versículo. Meus irmãos, porque alguns de vós, tendo alguma questão contra o outro, vai a juízo perante os injustos e não perante os santos. Segundo versículo. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, são porventura indignos de julgar coisas mínimas? Terceiro versículo. Não sabem vocês que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus o Cristo, aqui no Evangelho, segundo Mateus capítulo 19, versículos 28 e 29, disse: abram suas Bíblias e me acompanhem. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixou casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Meus queridos irmãos e amigos, aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo está repreendendo os cristãos de Corinto porque levavam disputas entre irmãos aos tribunais seculares, ao invés de resolverem entre si. E em seguida faz duas perguntas. Primeira pergunta. Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, porventura sois indignos de julgar coisas mínimas ou questões menores? Segunda pergunta. Vocês não sabem que irão julgar os anjos? Já no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 28 e 29, Jesus o Cristo diz aos seus discípulos que na regeneração, quando o Filho do Homem assentar no trono da sua glória, eles também se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus, o Cristo, está dizendo aos seus discípulos que eles terão autoridade, governança e papel de destaque no reino celestial quando ele se assentar no trono da sua glória.
Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer e reflitam. Segundo sérios estudos realizados, mais de 117 bilhões de pessoas já viveram no mundo até agora. Entenderam? Segundo sérios estudos, mais de 117 bilhões de pessoas já viveram no mundo desde o começo até agora. E a previsão é de mais de 118 bilhões de pessoas até 2035. Desses, suponhamos e imaginemos que 60 bilhões sejam o número dos salvos. Como 60 bilhões de santos ou cristãos hão de julgar o mundo e os anjos? Como? O apóstolo Paulo aqui está falando que esse julgamento será estritamente ou rigorosamente dentro da seara jurídica? O que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu aos Coríntios que os santos hão de julgar o mundo e os anjos? O que o apóstolo Paulo quis dizer? O que Jesus, o Cristo, quis dizer quando falou que os apóstolos, quando ele se assentar no trono da sua glória, sentariam também em 12 tronos e sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel? O que Jesus, o Cristo, quis dizer? Meus queridos irmãos e amigos, parem tudo o que estão fazendo. Parem tudo. E prestem atenção, concentrem-se no que vou lhes dizer e reflitam. Na língua hebraica, o ato de julgar está associado à raiz verbal shafet. Eu vou repetir para gravarmos bem na mente. Na língua hebraica, o ato de julgar está associado à raiz verbal shafet. Shafet significa julgar em hebraico. Essa raiz verbal shafet tem um significado amplo que vai além da linguagem jurídica. Shafet, que significa julgar em hebraico, significa também governar, administrar com justiça, avaliar, decidir, discernir, etc. O livro dos Juízes, Sefer Shoftim em hebraico, narra o período entre a conquista de Canaã por Josué e a monarquia. Esse período durou mais ou menos 350 anos. Nesse período, os líderes de Israel eram conhecidos como juízes, como Otoniel, Débora, Gideão, Jair, Jefté, Sansão, etc. Esses juízes eram também líderes militares e civis
e foram escolhidos por Deus para governar, administrar, libertar o povo de Israel da opressão e estabelecer a ordem. Continue prestando atenção. O termo ou a palavra grega krino, que significa julgar, também tem um espectro de significados muito mais amplo no Novo Testamento e no grego bíblico. Eu vou repetir. O termo ou a palavra grega krino, que significa julgar, também tem um espectro de significados muito mais amplo no Novo Testamento e no grego bíblico. Krino, que significa julgar no grego, significa também governar, administrar, avaliar, discernir, decidir, condenar, sentenciar, etc. Portanto, krino, que significa julgar em grego, e shafet, que significa julgar em hebraico, significam governar, administrar com justiça, avaliar, discernir, decidir, etc. E não apenas um ato jurídico ou proferir uma sentença jurídica. Meus queridos irmãos e amigos, reparem bem em alguns exemplos bíblicos. A palavra grega eklite, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 1, vem do verbo grego krino, que significa julgar. E significa foi julgado, foi decidido, foi avaliado, foi determinado, etc. O versículo diz: como foi decidido, eklite, que navegássemos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um oficial do exército chamado Júlio, do regimento de Augusto. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13, e também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31, encontramos a palavra julgar no sentido de avaliar, discernir, analisar ou separar o certo do errado. No capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse, nós encontramos a palavra julgar com o sentido de avaliar. O versículo diz que mortos, grandes e pequenos, diante do grande trono branco, que simboliza os atributos de Deus, não se trata de nenhum tribunal celestial instalado, foram avaliados pela onisciência de Deus, que são os livros abertos. A promessa de Jesus, que diz que os 12 apóstolos na regeneração sentar-se-ão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, significa que eles terão a honra, ou melhor, terão um lugar de honra, terão um lugar de destaque na governança ou na administração do reino, junto com Jesus
e os santos, semelhante ao papel dos juízes no Antigo Testamento. Trono significa figurativamente e historicamente ocupar um lugar de destaque máximo. A Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 41, e em Lucas capítulo 11, versículo 32, quando diz que os ninivitas se levantarão em juízo contra a geração de Jesus para condená-la, não está dizendo que os ninivitas atuarão como juízes, mas sim através do exemplo de fé e arrependimento imediato que demonstraram, contrastando com a incredulidade e rejeição dos contemporâneos de Jesus. Vocês entenderam aqui? A Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 41, e Lucas 11, versículo 32, quando diz que os ninivitas se levantarão em juízo contra a geração de Jesus para condená-la, não está dizendo que os ninivitas atuarão como juízes, mas sim através do exemplo de fé e arrependimento imediato que demonstraram, contrastando com a incredulidade e a rejeição dos contemporâneos de Jesus. Quando Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 42, e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 31, diz que a rainha do sul, geralmente identificado como a rainha de Sabá, levantar-se-á em juízo contra a geração de Jesus, significa que o exemplo de busca pela verdade de uma estrangeira pagã condenará a incredulidade dos judeus contemporâneos de Jesus. E tem muito mais versículos usando a palavra julgar no sentido de avaliar, discernir, analisar, governar, administrar, separar o certo do errado. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, escreveu: se perseverarmos, com ele reinaremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. O apóstolo Paulo está dizendo que se nos mantivermos firmes, constantes e persistentes com Jesus o Cristo, com certeza reinaremos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10 está escrito: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles, os santos, reinarão sobre a terra. Esse versículo deixa bem claro que os santos serão líderes espirituais e governantes divinos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, menciona os mártires e os que foram fiéis a Deus e a sua palavra, que ressuscitarão na primeira ressurreição e que reinarão com Cristo 1000 anos. No Evangelho, em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz: bem-aventurado e santo
os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Meus queridos irmãos e amigos, reinar significa o quê? Reinar significa governar, exercer autoridade. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz que os santos hão de julgar o mundo e os anjos, está dizendo claramente que os santos, os salvos, vão reinar, vão governar, vão administrar, exercer autoridade juntos com Jesus o Cristo durante o milênio. Guardem bem isso. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra julgar, o apóstolo Paulo, o apóstolo João usam a palavra julgar, está claro que não estão falando dentro de uma seara jurídica, não estão falando dentro de um espectro jurídico. A promessa bíblica de que os santos, os justos, reinarão, isto é, governarão, administrarão juntos com Jesus, o Cristo, e que exercerão autoridade até sobre os anjos, será uma maravilhosa realidade. Os salvos, os santos, não ficarão 1000 anos lá no céu de férias. Eles reinarão, governarão, administrarão juntos com Jesus, o Cristo, durante 1000 anos. E poderão ver o que olhos jamais viram, ouvirão o que nunca ouviram e poderão usufruir de coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, que a mente humana, por mais fértil e prodigiosa que seja, jamais pode imaginar. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, escreveu: Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cabeça e corpo reinarão, governarão juntos. E os santos terão conhecimento e resposta de tudo aquilo que hoje não temos a respeito de Satanás, os anjos caídos e os ímpios. Para terminar, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo João, usam a palavra julgar, não a usam dentro de um espectro jurídico. Como já dissemos, a palavra julgar significa também avaliar, decidir, discernir, governar, administrar, etc. Livros na Bíblia não é como os livros que conhecemos. Como os livros que conhecemos. Deus não pega uma caneta e registra tudo num livro feito de papel ou outra coisa qualquer, os acontecimentos do dia. Livro significa a onisciência de Deus, significa os atributos de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, reflitam e analisem esses 4 estudos.
tenho certeza que vão chegar à conclusão de que tudo aquilo que as denominações religiosas estão ensinando não passam de falácias doutrinárias. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço. E não esqueça, dê o seu like. Inscrevam-se em nosso canal. O nosso compromisso é com a verdade, somente com a verdade, independentemente de denominação religiosa. Um grande e carinhoso abraço.